Olá pessoal, hoje eu quero trazer para vocês, sou a Sandra Luz, da Escola do Conhecimento. É um conteúdo reflexivo, na verdade é um trecho de um sermão do Charles Spurgeon. Esse é um autor que desenvolveu uma retórica incrível, bastante inteligente sobre essas questões desse campo. Não sei se eu considere religioso, né? Mas dentro desse contexto de religiosidade, né? Vamos considerar assim. E esse conteúdo, pelo menos eu vou trazer só um trecho, porque o conteúdo é muito longo, achei que ele nos traz uma reflexão muito interessante. Então eu vou iniciar aqui com vocês, porque ele começa falando do Salmo 17:8, onde ele diz: guarda-me como a menina do olho, esconda-me debaixo da sombra das tuas asas. Esse é um salmo. Guarda-me como a menina do olho. E aí ele começa o trecho. Vamos ouvi-lo, né? Eu vou começar a fazer a leitura aqui. Esta oração é cheia de significado e é o fluxo de uma mente bem instruída. Não é um grito de papagaio, mas o salto de um desejo vivo, de um coração educado e pensativo. O homem sabe algo de si mesmo que sinceramente oferece esta petição queixosa ao seu Deus: guarda-me. Não há uma profunda e dolorosa confissão implícita nesta breve declaração do suplicante? Como se ele dissesse: guarda-me do meu próprio coração, pois é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso. Guarda-me do surgimento das minhas corrupções naturais, pois a mente carnal é inimizade contra Deus. Não está sujeita à lei de Deus, nem, de fato, pode estar. Defenda-me da turbulência das minhas próprias paixões, esses inimigos domésticos que são os piores inimigos da paz e pureza de minha mente. Guarda-me, ó Deus, daquele homem mau, eu mesmo. Então aqui eu vou dar só esse trecho para que a gente possa fazer uma reflexão nesse momento, e isso me chamou muita atenção, porque quando ele traz a questão do Salmo, né, dessa frase do Salmo onde se coloca guarda-me, Senhor, né, acolhe nas tuas asas. E ele vai falando, chega a um ponto onde ele diz, guarda-me, né, do meu próprio coração. Quando ele diz, defende-me das turbulências das minhas próprias paixões. Esses inimigos domésticos que são os piores inimigos da paz e pureza da minha mente. Guarda-me, Senhor, daquele homem mau, eu mesmo. Então ele traz essa questão, e esse texto é tão antigo, gente, tão antigo, vocês não têm ideia. E já nesse período ele já vinha com essa reflexão sobre o quanto a nossa mente ela pode nos trair, né? Porque quando ele fala aqui em cima, a gente vai ver que ele fala, guarda-me como a menina dos olhos. Então, durante o texto, ele também vai falar, se referir sobre os nossos olhos, o quanto são guardados por Deus, né? Essa riqueza. E ele descreve o corpo humano, né? Os olhos, principalmente os olhos, de uma forma incrível, como as meninas que são bem guardadas. Então a questão do onde tem os olhos, nós temos várias proteções, né? Cílios, a pálpebra, né? Numa questão de qualquer acidente, a gente vem com a mão e coloca na frente dos olhos. Então todo o corpo de alguma forma, independente da nossa mente, né, da nossa mente consciente, ele age de forma a proteger a menina dos olhos. E aí é por isso, e aí ele faz essa análise, né, puxando os olhos, que tem essa proteção divina, e
uma conversa com Deus, onde ele também coloca: guarda-me da forma que é guardado esses meus olhos, né? Porque ele entende que a mente dele muitas vezes o trai com a forma de olhar a coisa, de que forma eu estou olhando para algo e como aquilo pode ou não me machucar. Aquilo me machuca a partir dos parâmetros que a minha mente cria, né? Então, eu posso ver algo e dependendo de todos os parâmetros que são colocados, que estão na minha mente, eu faço aquela análise rápida, né? Eu mapeio rapidamente, a minha mente faz essa rápida análise e aí ela vai colocar: isso não é bom, isso me fere, isso me faz mal, isso é bom, né? Então, e aí ele começa a perceber, né? Ele, nessa análise, ele traz essa questão de que muitas vezes algo que poderia ser resolvido muito simples, se eu tivesse uma forma de ver diferente, e aí é tão simples, a gente pode dizer: é muito simples, só eu ver diferente, mas a nossa mente ela não vai permitir, porque muitas vezes a nossa mente ela fecha no contexto e aquilo ela vê daquela forma e ela não quer ver de outra forma, né? Até às vezes as pessoas estão dizendo: não, olhe de outra forma. E a mente está ali dizendo: é assim, isso me machuca, isso é assim. Então, esse trecho, né, é um texto antigo. O que me chama a atenção, eu estou aqui conversando com vocês, é o fato do texto ser extremamente antigo e se referir, trazer o Deus como esse protetor, né, e se referir a algo que é complexo na nossa vida, que é o nosso pensamento, é como estamos pensando. E hoje, nesse contexto das informações que nós temos, né, do conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade de ter em nossas vidas, a gente ouviu também já falar muito sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu crio, né? E realmente eu crio uma história na minha cabeça, né? E essa criação ela materializa, ela é pensada diversas vezes, ela entra em ressonância e materializa. E às vezes pode materializar aquilo que você não quer, né? Então é quando a gente diz, e aí ele fala: quando acordar diga guarda-me, Senhor. Ao meio-dia diga guarda-me, Senhor. À noite diga guarda-me, Senhor. Ele usa a palavra guarda-me, Senhor. E isso me lembra muito o Salmo 91, que é a nossa base aqui de estudo, né? 91 dias que nós estamos trabalhando o Salmo 91, e quando eu vejo esse autor, eu me identifico, né? E quero compartilhar com vocês pelo menos um pouco desse meu pensamento também sobre essa obra. É claro que o que eu estou trazendo é curtinho, mas logo eu vou trazer o texto para a gente fazer a leitura. Mas o que eu quero trazer, e eu espero que vocês, de alguma forma, isso ajude vocês também a reflexão que eu tive durante o período que eu estava lendo. E o que eu quero trazer, só para que a gente faça uma reflexão, inicie um processo de pensar sobre que muitas vezes esse inimigo, né, que a gente fala de um inimigo, é a nossa própria mente, né? Porque eu fiquei um pouco reflexiva nesse sentido, né? Quantos pensamentos eu tenho negativos, né, sobre determinadas coisas, que se eu tivesse de forma positiva, modificaria completamente o meu cenário, e mudando a forma de ver, eu não me sentiria tão agredida, né? Então, hoje eu até conversando com um tio meu, que tem 90 anos, ele com uma mente incrível, bem interessante, porque ele está passando por um processo, né, hospitalar, e cada situação ele vê como um milagre, né? E tudo que é solucionado passa a ser um milagre. Quando há uma necessidade de fazer alguma coisa, ele diz: não, foi maravilhoso porque aquilo está me ajudando, porque, né? Então ele criou um processo mental onde a positividade ela é crescente.
E o que eu quero trazer para a gente a nível de reflexão é a gente começar a pensar sobre essa possibilidade da gente ser mais positivo em relação a tudo aquilo que a gente vê, né? Porque a gente está vendo coisas em televisão, a gente está vendo coisas acontecendo no nosso eixo familiar, a gente está vendo coisas acontecendo em trabalho e na rua. E quais são os primeiros pensamentos que a gente tem? Será que se a gente tornasse esses pensamentos de forma positiva, a nossa vida melhoraria? Nós nos sentiríamos mais felizes, menos adoentados, né? Nutrindo de felicidade, né? Porque é como se cada coisa tivesse um milagre nela própria. Então, acho que, não sei se é esse próprio texto que durante a leitura ele fala sobre os milagres diários, né? Que a gente não percebe. Então, eu acho que é um pouco isso que eu queria trazer. Espero que o conteúdo, de alguma forma, traga você um pouco essa reflexão. Podemos ser mais positivos? Essa é a reflexão e a pergunta que eu deixo para que vocês reflitam também. E se você já está sendo positivo em tudo que te acontece, parabéns, porque como o autor, né, coloca, é um exercício, né? É um exercício contínuo, e tanto que ele vai ao Deus e diz: guarda-me, Senhor, né, para que eu, estando na presença do Altíssimo, né, tendo o Altíssimo como minha força, eu a cada dia eu melhore, né? Então, acho muito bonito isso. E é isso, gratidão por você ter chegado até aqui, né, nesse final desse conteúdo, e que Deus te abençoe.